E aí, torcida vascaína, empolgada com o futebol do Thiago Reis? Bom, não tem como a gente fazer uma projeção aqui do que será a carreira do Thiago Reis nesses próximos anos. É um jogador de apenas 19 anos de idade, 5 partidas como profissional e 3 gols marcados. Um início muito promissor do Thiago Reis. Obviamente, não vou cometer aqui a sandice de falar que tá nascendo um novo craque ou algo do tipo, mas uma coisa a gente tem certeza, é um jogador com faro de gol diferente. É um atacante muito bom no sentido de artilheiro, de saber fazer gols. Claro que ele precisa melhorar o pivô dele, ele é um jogador que erra muito ainda, tem algumas tomadas de decisão, erra passe, mas como finalizador, como artilheiro, o Thiago Reis vem mostrando no profissional o que ele já havia mostrado no Sub-20 e até no Sub-17 na época de Goiás também. Ele fez 47 gols em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Já escreveu a matéria quando ele foi contratado. E já vinha se destacando no Cruzeiro, ele foi mais discreto, mas no Vasco, desde que chegou, também vem fazendo um volume muito alto de gols. E repetiu isso nos jogos que ele fez como profissional. Você pode falar, pô, Garani, ele enfrentou o Bangu, o Resende, times de menor expressão. É verdade. Só que a maioria dos jogadores, quando estreiam nos profissionais, estreia normalmente em partidas amistosas, em jogos jogos de estadual. Normalmente é o que ocorre. Algumas exceções aí, Edmundo estreou em Campeonato Brasileiro, Dinamite também estreou em Campeonato Brasileiro, Romário estreia em Brasileiro. Só que o Sorato estreia no estadual, se não me engano, o Valdir estreia na Copa Rio, estreia no amistoso, na verdade, depois joga a Copa Rio, enfim. Normalmente é natural que os jogadores enfrentem equipes de menor expressão durante toda a temporada. E o Thiago Reis tem aproveitado muito essa chance. Para um jogador de 19 anos de idade, chegar fazendo gol é raro. E para não ficar só falando que é raro e sem apresentar nada, eu fui atrás de todos os números de todos os atacantes que o Vasco revelou desde 1968. Ou seja, há 51 anos. Ou 50 se for pegar um ano completo. Na verdade, eu estava atrás, passei o dia já vendo, o Thiago Reis marcou o gol da vitória sobre o Bangu, agora na semifinal da Taça Rio, o terceiro gol dele em 5 jogos como profissional, 3 como titular. Eu fui atrás dos números desses outros jogadores e descobri que, na verdade, desde 1968, apenas 4 jogadores conseguiram marcar 3 gols, agora o Thiago Reis é o 5º, 3 gols nos 5 primeiros jogos como profissional. Estou falando, claro, de jogadores vindos da base do Vasco, jogadores que jogaram no Sub-20 e subiram. Aí só para fazer um adendo aqui, um parênteses na verdade, você vai falar, pô, mas o Thiago Reis veio do Cruzeiro e tal, sim. Mas aí estou levando em consideração os jogadores que chegaram e jogaram ainda no Sub-20. É o mesmo caso do Romário, que veio do Olaria, Edmundo veio do Botafogo, o próprio Paulinho veio do Madureira, enfim. E eu fui atrás desses números. E além do Thiago Reis, que chegou agora, para a gente ter noção de quão impressionante é esse início, quão raro é um jogador fazer isso, o Valfrido, em 1967, Valfrido, o espanador da lua, que era conhecido, um jogador alto, bom no cabeceio, assim como é o Thiago Reis, foi assim inclusive que ele marcou o gol contra o Bangu. O Valfrido fez 3 gols nos seus 5 primeiros jogos pelo Vasco também. Ele também veio da base, veio do Sport para a base do Vasco, na verdade. Depois, só o Sorato, em 1988, foi repetir a dose. E depois o Valdir, em 92, que eu falei, o Valdir joga amistoso e Copa Rio ali no iniciozinho. E o Cadu. O Cadu, para quem não lembra, jogou, foi campeão carioca com o Vasco em 2003, naquele lance do Léo Lima. É ele que faz o cabeceio para dentro para o Souza marcar o gol da vitória. Acabou que o cruzamento do Léo Lima ficou famoso, o gol do Souza também, até um pouco menos que o cruzamento do Léo Lima, mas é o Cadu que dá a ajeitada de cabeça. O Cadu marcou muitos gols ali em 2002, 2003, despontava como um bom atacante, não era um centroavante, como é o caso do Thiago Reis, mas também marcou bastante gols. Sorato, bicampeão brasileiro, autor do gol do bicampeonato brasileiro em 89, Valdir, um dos 10 maiores artilheiros da história do clube, ou seja, os poucos jogadores que conseguiram esse feito, a grande maioria pelo menos, teve uma carreira consolidada no futebol. Valfrido trabalhou nas divisões de base do Vasco até bem pouco tempo, se eu não me engano. Então são jogadores que marcaram época, que foram bem como profissionais. Então, se a gente não tem uma certeza ainda, não tem como avaliar até onde o Thiago Reis, até onde vai chegar a carreira do Thiago Reis, a gente pode, pelo menos
por esse início dele, por esse comparativo de números, a gente consegue ver que ele vai pelo menos conseguir ter uma carreira. É comum também a gente ver jogador surgir e desaparecer, mas dificilmente um jogador começa com tanto ímpeto, com tanta precisão e com até estrela do Thiago Reis. Ele não vinha fazendo uma boa partida contra o Bangu, inclusive escrevi a crônica da partida, já está no ar lá no blog para quem quiser ler. Inclusive eu vou deixar o link aqui da matéria. Eu citei aqui Valfrido, Sorato, Valdir e Cadu, mas eu fiz o levantamento de todos os atacantes que passaram pelo clube. Eu deixei os principais ali na lista, porque tem muito jogador que nem marcou gol. Por exemplo, Renato Kaiser, alguns jogadores atuaram poucas partidas, como o Willen, que fazia dupla com o Coutinho na base, fez um jogo só como profissional, não chegou a marcar nenhum gol. Então cortei alguns jogadores da lista e deixei os principais. Então Edmundo, por exemplo, não marcou nenhum gol nos 5 primeiros jogos dele pelo Vasco. O Romário também não, o Romário demorou 6 meses para marcar o primeiro gol. Então é bom, é claro, isso não vai definir que o Thiago Reis é melhor do que esses jogadores, porque ele marcou 3 e eles não. Mas ajuda a gente a ter uma ideia de como é diferente a evolução de cada jogador, de acordo com a idade dele, com o físico. Então é importante a gente ter paciência com esses jogadores. Tanto com um jogador que faz 3 gols em 5 jogos como profissional, quanto com um jogador que vai demorar às vezes 6 meses para marcar o primeiro, como foi o caso do Romário. Então, o legal desse levantamento, claro, além da curiosidade, que era uma curiosidade minha, por isso que eu fui atrás, falei, pô, será que alguém já marcou 3 gols em 5 jogos como profissional, assim, de cara já no Vasco? E eu cheguei até 68, eu não fui além disso porque algumas fichas começam a falhar, tem às vezes quem fez os gols, mas não tem se atuou, então não posso saber se o jogador realmente já tinha feito 5 gols ou não. Já tentei buscar essas fichas no Vasco, mas infelizmente até hoje não consegui completar essa minha coleção de ficha técnica do Vasco. Então puxei de 68 para frente para a gente ter a noção. E eu acho que já é relevante a gente pegar num período que é quando começa o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é criado em 71, o brasileiro como a gente conhece como Campeonato Brasileiro, sem contar os Roberto Gomes Pedrosa e outras competições que depois foram equiparadas, mas é interessante para a gente ver que é algo realmente raro. Onde a gente vai chegar, onde o Thiago Reis vai chegar na carreira, é claro que é uma incógnita, mas faro de gol, pelo visto, e o garoto tem, e é inegável que em algum momento isso vai continuar aflorando, porque é um jogador de 19 anos que tende a evoluir. Dificilmente vai perder as qualidades que ele já tem de posicionamento. Se você reparar no gol do Bangu, ele ameaça para frente, o zagueiro dá um passo para frente, ele volta e consegue ficar livre para cabecear. Esse é um movimento, acho que natural dele, por mais que seja possível treinar isso e colocar isso na cabeça do jogador. Um jogador tão jovem assim, já é algo natural dele, esse deslocamento, esse bom posicionamento dentro da área para marcar gols, e tem dado certo. É importante o que faz o Erling agora, vamos deixar aqui. Rossi, o cruzamento, uma hora de cabeça! Gol! O pedido da torcida, o cruzamento, Thiago Reis, livre na entrada da pequena área, sem chances para o Jefferson Paulino, é gol do Vasco, Thiago Reis, 1 pro Vasco, 0 pro Bangu! Bom, galera, é isso, se inscreve aí no canal, deixa seu like aqui, deixa um comentário também, o que você acha do Thiago Reis, o que ele precisa evoluir, até onde você acha que ele pode chegar. Será que teremos um novo artilheiro surgindo no Vasco para ficar mais tempo no clube, né? Não uma venda rápida, ou talvez para marcar época, como eu falei aqui, Valdir, Sorato, jogadores que marcaram história no clube. Será que está nascendo um novo artilheiro para o Vasco, não para o mercado externo? Deixa aí sua opinião. Saudações, até a próxima.